Eu tenho só uma consideração a fazer aqui sobre sistemas radiais e, e aí eu já tenho a lista pronta aqui. Se vocês quiserem acompanhar pelo livro, ali na página 154, tá? Para você acompanhar pelo livro. Eu tenho aqui as minhas anotações, então eu vou por aqui. Mas você pode acompanhar por lá se você quiser. Tá? É o 2. É o 3.4. Ali no caso é condução de calor em cilindros e esferas, mas a gente não vai ver esferas, vamos ficar só no cilindro. Se um dia você precisar fazer uma esfera, ou sei lá, eventualmente nas nossas avaliações, né, que a gente vai fazer, talvez você possa cair num problema de esfera. Bom, aí você vai ter que buscar informação no livro, né, porque a equação muda, né, porque daí vai ser em coordenadas esféricas, né, porque tem coordenadas cartesianas, cilíndricas e esféricas, tá? Deixa eu desenhar aqui o nosso cilindro. Mais ou menos, né? Vocês estavam fazendo prova de quê? Máquina de fluxo, professor. Ah, barbada. Vocês já fizeram o McFlu? Né? Ou não? Mais ou menos. Não tem prova barbada, né? A única barbada é mulher de ser professor. Isso aí só que eu aprendi na faculdade e o resto, baixa a cabeça e estuda. É verdade. Eu não sei desenhar isso aqui, pelo amor de Deus, tia. Hoje tá druz. Vou fazer aqui primeiro. Aqui foi. E aqui é que eu quero fazer. Vamos fazer assim, então. Mais ou menos? Mais ou menos. Daí aqui eu faço a outra. Pronto. Tá, aqui então um tubo onde está passando, por exemplo, um vapor, né? Tubo de vapor, por exemplo. Vou melhorar isso aqui, meu Deus do céu. Agora está um pouco mais decente. E aqui a gente pode fazer isso aqui. Tá. Então vamos supor que aqui por fora esteja passando um fluido frio. Fluido frio. Numa temperatura T infinito 2. E, por exemplo, um H2, né? Coeficiente de convecção que está passando ali. E aqui dentro nós temos um fluido quente que está passando aqui, né? Por exemplo, um vapor ou um fluido quente ali, sei lá, água, né? Que está escoando ali, né? Deixa eu só melhorar isso aqui porque eu preciso colocar os raios aqui. Então aqui nós vamos ter
R1 e R2. Dá para ver bem daí? Tá. R1 e R2. E aqui nós temos temperatura da superfície 1, tá? Comprimento do tubo é L. Muito bem. E aqui está saindo fluido. Então, fluido quente, onde nós vamos ter T infinito 1 e H1, coeficiente de convecção. Tá? E aqui na superfície nós temos TS2. Tá? Todos os dados aí. Tá? Então nós vamos ter um fluxo de calor que vai passar através da superfície do cilindro, né? Então como é que a gente resolve esse problema? Uma forma de resolver esse problema, né? Vamos usar a ideia e as analogias com resistências térmicas, né? Então nós vamos ter um fluxo aqui, aí no sentido transversal, né? Nós vamos ter, está bem preto aqui, um fluxo radial, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vai passar onde? Ele vai sair do fluido quente e vai atravessar a parede do cilindro. Então, qual é a temperatura primeira que a gente considera? T infinito 1, concordam? Dá para ver bem aí, dá. Temperatura do fluido quente, interno. Né? E aí o que você tem de resistência? Resistência convectiva, concorda? Tudo bem? Vocês estão aí, gente? Sim, professor, fica tranquilo. Eu tenho notado que parece que as aulas estão se esvanecendo. Não perca a fé, professor. Fica tranquilo que tá tudo bem. Porque no início, assim, os alunos interagiam mais. Agora parece que o pessoal está ficando mais quieto, mais em silêncio, né? Mas enfim, vamos lá. Não podemos esmorecer. Tá? Então, temperatura infinito 1. Aqui, resistência convectiva. Resistência dentro do próprio fluido, né? É uma resistência lá dentro. Tá? Tudo tem resistência. Qual é a resistência? 1 sobre coeficiente de convecção vezes a área, né? Então bota aqui, ó, 1 sobre H1, coeficiente de convecção. E a área, vezes a área. Qual é a área? A área da superfície interna do cilindro, que é 2πr vezes L, concorda? Tudo bem? Bom, essa foi a primeira resistência. Depois, ele vai encontrar qual temperatura, depois de passar por essa resistência? Vai encontrar a temperatura da superfície interna, que é TS1. Tá? E aí ele vai continuar o caminho. E aí vai encontrar outra resistência. Tá? Vai encontrar outra resistência.
que aí sim vai ser a resistência condutiva, tá? E aí muda um pouco. A resistência condutiva, ela vai ser o logaritmo de R2 por R1 dividido pela área, que é o 2π, não é a área, desculpa, 2π L vezes o K, tá? Isso aqui você encontra a dedução disso lá na página 155, 154, 155, tá? Você encontra a dedução, porque o que acontece? Quando eu estou num cilindro, conforme você avança na parede, a área, vamos dizer, a área circular ali naquele ponto, ela está aumentando, né? Então você tem um problema de resistência que vai aumentando com relação conforme você avança no raio. Então isso aqui vai gerar um logaritmo desse tipo, tá? Depois a gente chega na superfície externa, TS2. E aí vai ter outra resistência que também vai ser convectiva, H2 vezes 2πr vezes L. Tá? E aí nós vamos chegar no T infinito 2. Tá? Esse é um diagrama de resistência desse problema. Certo? Que equações a gente usa para resolver isso? Vamos ter que usar a equação em coordenadas cilíndricas, a equação do calor. Em coordenadas cilíndricas, que vai ser 1 sobre R dr, que multiplica K vezes R dt dr. Isso aqui tem que ser zero, tá? E a lei de Fourier, que é o fluxo radial, né? Vai ser menos K vezes a área dt. Agora, a única diferença é que é dt dr, né? Porque você está num raio. Menos K vezes 2πrl vezes dt dr. Tá? Por isso que isso aqui acaba virando logaritmo. Porque na hora que você for colocar a resistência, você vai integrar, vai ficar dr por R. dr sobre R vai fazer uma integral que vai dar um logaritmo. Tá? Certo, gente? Então ali, se você olhar também na página 155 mesmo? Não, isso aqui já vai estar depois, tá? A solução para essa equação é T de R para a equação do calor, tá? Uma constante mais logaritmo mais uma constante C2 no
logaritmo de R. Tá? Onde que vai entrar as constantes? As constantes vão entrar quando você aplicar as condições de contorno. Tá? Certo, gente? E ali na página 156, se você olhar, você vai ter em multicamadas. A única diferença das multicamadas é que vai aumentar o número de resistências condutivas, né? E eventualmente você vai ter que colocar também alguma resistência de contato, se você estiver considerando as resistências de contato no problema. Tá? Certo, gente? Então você pode olhar ali o exemplo 338, 159, a gente pode olhar junto esse exemplo. Quero passar com vocês aqui. O que vocês viram lá em máquinas de fluxo até agora? Perda de carga. Viram perda de carga? Calcular as bombas que tu pode usar, os diâmetros, qual é o diâmetro do tubo que tu deve usar, o que cada um perde. Legal isso aí, né? Eu gostava de uma coisa bem prática, que nós podemos usar no futuro próximo, né? Isso, essa é a ideia. Máquina de fluxo é uma disciplina mais prática, né? Então tá, gente, vamos olhar ali o exemplo 3.8. Você tem um vapor escoando, né? Mais ou menos o exemplo que eu dei aqui para vocês agora. Tem infinito 1, H1, parte interna, tem raio 1, raio 2, e nesse caso tem raio 3 porque ele tem um isolante, né? Parte externa aqui é um isolante. Então tem um tubo aqui, R1, R2. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Só que nesse caso aqui ele coloca um isolante a mais, né? Então você vai ter a resistência convectiva sobre H1 vezes a área 1, resistência do tubo, de aço, no caso, né? E aí você tem a resistência do isolante, que você tem que acrescentar aqui, R2, e a resistência convectiva da parte externa. Tá? Soma tudo, porque isso aqui tudo você calcula, você tem a resistência total. Tá? Você tem os T infinitos, né? Então, T infinito, se tiver a resistência total, você tem o fluxo que está saindo lá. Tá? Aqui ele está calculando as quedas, né, os deltas de temperatura, né? E delta no isolante e o delta no tubo. Aqui tem o raio crítico do isolamento que você consegue calcular também. Tá? Então, por exemplo, você calcula o fluxo aqui, tem a resistência do isolamento mais a resistência convectiva. Tá? Então você tem a resistência convectiva, né, que é 1 sobre a área, né, H vezes a área. Né?
Isso aqui, deixa eu ver o que ele escreveu aqui, variação de que com raiz tem isolamento, representando a figura 3.1. Tá aqui, ó. Porque o que acontece? Você vai botar um isolante aqui, mas se você colocar um isolante, você está aumentando a área externa, né? E isso, a área externa eu quero dizer com relação ao R2 aqui, tá vendo? E isso pode fazer aumentar o fluxo, né? E aqui tem todo um cálculo para saber qual é o ponto ótimo, né? Qual é a espessura ótima do isolante, tá? Isso aqui é um problema bem interessante de calcular, né? Talvez ali para as nossas avaliações a gente possa pensar em algo desse tipo, né? Eu penso em fazer avaliação, gente, com vocês criando os problemas, tá? Geralmente em Transcal eu faço isso, tá? Mas isso a gente pode ainda discutir o problema, certo? Tudo bem, gente? Então eu tenho uma lista para vocês. Aqui tem outro exemplo, perda de calor a partir de um fio elétrico isolado. Aqui eu vou deixar para vocês verem, tá? E agora eu queria largar para vocês a lista de exercícios. Fazendo exercício que a gente vai se entender. Bom, então vai ser a lista do capítulo 3. Então vamos fazer 3.23. 3.24, 3.29, 3.30, 3.35, 3.39, 3.61, 3.58, 3.72, 3.73, 3.77, 3.86. Que legal, né? Bastante exercício para vocês fazerem. Sei que o tempo está curto para nós, mas é importante fazermos esses exercícios para pegar traquejo aí com a teoria, tá? Então nas próximas aulas agora a gente vai estar fazendo alguns exercícios e
E eu vou estar aí ajudando vocês, tá? Para que a gente possa depois partir para o próximo capítulo. E o próximo capítulo vai ser, agora nós estamos em condução em regime permanente, né? Estamos no capítulo 3. Para poder falar em condução de calor transiente. Né? Certo, gente? Mas eu quero que vocês façam esses exercícios. Essa lista aí vai dar bastante traquejo para vocês até o final do curso, tá? Se vocês fizerem bem essa lista, nós vamos tentar fazer. Eu vou colocar ali, se eu conseguir, quero colocar toda essa lista como atividades para frequência para você fazer de fato, tá? Para que você pegue bastante traquejo nesses cálculos aí, e isso aí você vai levar depois para o resto do curso, tá? Então eu vou abrir o espaço lá no Moodle. Hoje é dia 27 de 2021. Vou adicionar a lista, vou botar uma página aqui. Três ponto 23. 3.24, 3.72, 3.73, 3.77, 8,6. Muito bem. Tá, já tá lá no Moodle, então a lista, tá, gente? Aqui o Marcos fez uma pergunta para gerir esse conteúdo e melhorar a nossa atividade avaliativa. Marcos, seguinte, ó. Eu pensei até em fazer uma avaliação já agora, mas eu acho que é mais interessante a gente ter o próximo conteúdo, que é a condução transiente. E aí vocês vão ter mais bagagem para fazer a avaliação. Vocês vão ter mais munição para pensar nos problemas que vocês vão ter que resolver para a avaliação, tá? Eu acho que é por aí. Então eu quero falar nas próximas aulas aí. Nós vamos fazer na próxima aula, talvez na outra ainda. Vamos ficar nesses exercícios, depois eu dou a matéria nova e aí a gente pensa na avaliação, tá, gente? Tudo bem? Podemos até pensar assim naquela avaliação menor, né? A gente pega aí uma listinha aí, não precisa talvez ser todos esses, mas a gente pega alguns e aí vocês entregam, podemos fazer valer um pontinho, que nem a gente fez da outra vez, né? Quanto a isso não tem problema. Tá? Nessa avaliação menor talvez seja interessante para não ficar acumulando muita coisa, não sei se isso tu acha. Não, pode ser, tranquilo, né?
Mas daí na avaliação maior, vamos dizer, na verdade vocês vão usar todo o conteúdo, né? Então não tem muito como fugir disso, tá? A gente vai ter que usar todo o conteúdo. Mas aí vocês vão ver que vai ser bem legal, tá? Vai ser bem legal de fazer a avaliação, porque vocês vão pensar nos problemas. Eu quero que vocês pensem nos problemas. Eu quero dizer, vocês vão criar os problemas e resolver os problemas que vocês mesmos pensaram e criaram, tá? É isso que eu quero. Aí vocês vão fazer um vídeo, vão me explicar tintim por tintim o que vocês pensaram, o que vocês fizeram, como é que vocês resolveram, né? Aí eu acho que vai ficar uma avaliação bem legal, né? Vai ficar bem bacana. E nós temos muitos alunos na turma. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver aqui, participantes. Tem 27 alunos. Está vindo meia dúzia só na aula. Estou ficando meio preocupado. Tá? Mas vamos lá, vamos ter que tocar assim mesmo. Certo, gente? Então eu vou dar um stop aqui na gravação.